A nossa convidada de hoje construiu uma carreira internacional em algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, sempre ligada à inovação, estratégia e inteligência artificial. Economista de formação, com experiência em vários países, tem assumido um papel ativo na reflexão sobre o futuro do trabalho, liderança e impacto global. Para além da sua carreira em tecnologia, dedica-se também à mentoria e criação de projetos que promovem o desenvolvimento de talento e liderança. Hoje vamos falar sobre ambição, decisões de carreira e, claro, sobre a forma como se gera o dinheiro quando se joga num campeonato global. Mafalda, bem-vinda ao Universo da Moeda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada, Mariana. Não, obrigada a nós e, antes de mais, todo este percurso que tu foste construindo da tua carreira, explica-me um bocadinho se isto foi planeado ou se foi acontecendo, porque visto de fora parece que tu tens a tua carreira planeada desde o dia 1. É uma pergunta super engraçada, porque eu recordo-me que uma vez já tinha 2 anos de carreira na Google na altura e fui ter com um head da minha equipa, portanto era a pessoa que liderava toda a área de Southern Europe, da Europa do Sul que eu trabalhava, porque ele tinha uma carreira perfeita. Então, num dia em que tinha ficado a trabalhar até mais tarde no escritório em Dublin, bati à porta e perguntei-lhe: Connor, como é que tu fazes isto? A tua carreira parece perfeita, eu nunca sei o que é que quero fazer a seguir. E ele disse-me que nós, quando contamos a história, olhando para trás, é muito mais fácil fazer com que as peças se encaixem do que quando estamos a olhar para a frente, não é? Que é aquele clássico, é muito mais fácil connect the dots looking backwards do que looking forward. E eu acho que o resultado da minha carreira é um bocadinho isso, ou seja, eu sempre tive uma North Star, ou seja, sabia qual é que era a minha estrela guia, o que é que eu queria fazer, em que tipo de equipas é que eu queria trabalhar, mas nem sequer sabia que queria estudar economia, portanto, eu sempre tive muito boas notas, portanto, no fundo, podia escolher o que eu quisesse fazer, e lembro-me de ter tido aí talvez a minha primeira crise existencial, a pensar o que é que eu queria afinal fazer, e foi na verdade porque me decidi candidatar a um programa que na altura se chamava Futuros Líderes na Nova SBE, que ao ouvir o professor Daniel Traça a falar sobre economia do desenvolvimento, pensei, bem, isto é exatamente o que eu quero estudar, mas nunca tive um plano. Eu acho que eu faço sempre planos, agora acho que com a velocidade da tecnologia se calhar menos tempo, eu fazia há 5 anos, agora diria que há 2 anos, mas eu faço o plano para quebrar o plano. Eu acho que os planos existem para isto, para ser quebrados, portanto móveis o suficiente para, no fundo, eu ter espaço para aceitar desafios que não estavam programados, não é? Que eu não esperava, mas também tendo sempre uma ideia clara de onde é que eu quero ir. Sim, porque no dia-a-dia, ao tomar decisões, também precisas de te orientar. Essa estrela guia que tu falas é importante também para conseguires definir mais ou menos qual é o caminho que faz sentido seguir. Claro que sim, às vezes as estrelas guia são coisas tão simples como, por exemplo, a minha maior prioridade de vida é a minha saúde. É ser saudável, é sentir-me bem, é estar feliz, e isso significa que em algumas fases da nossa vida vamos ter que tomar decisões com base nesses nossos não negociáveis. E portanto muitas vezes quando algumas pessoas perguntam como é que isso se faz, construir um plano de carreira, acaba por ser hilariante porque eu digo que não gosto de ter um plano de carreira, mas escrevi um livro sobre isso, que é no mínimo engraçado, mas eu acho que é exatamente sobre isso, é sabermos muito bem quais é que são os nossos não negociáveis, que coisas é que nós queremos garantir que temos na nossa vida e depois que outras coisas é que nós sabemos que nos trazem energia, mais do que qual é que é o sonho ou um dream job. Eu achava muito que existia essa coisa de chegares ao teu dream job e depois cheguei ao meu dream job e percebi, ok, olha... Se calhar não é só isto. Se calhar não é só isto. Ou não é isto de todo e está tudo bem. Certo, e no meu caso até foi, ok, olha, o dream job é mais sobre a dream life. É sobre o que o trabalho também me permite fazer na minha vida pessoal e acho que isso vai mudando. Acho que, eu gosto muito desta frase que diz, a Mafalda 2025, 2024, 2023, se sentassem na mesma sala, não se iam reconhecer umas às outras. E as minhas escolhas de carreira foram mudando muito com a minha evolução enquanto pessoa. E tu sentes que houve algum momento ou alguma decisão que tu tenhas tomado que não correram tão bem e que te desviaram um bocadinho deste caminho que tu estavas a construir? Eu tenho uma forma muito específica de olhar para a vida. Acho que aprendi isso muito também na minha infância com algumas coisas que fui passando e eu tenho uma forma muito... É um conceito até que se chama Radical Acceptance e que eu olho para tudo como uma aprendizagem. Portanto, nunca penso, olha, isto foi uma coisa má que me aconteceu na vida. Penso, olha, isto foi uma excelente oportunidade que eu tive para aprender e tento fazer isso sempre. E há um momento super marcante da minha vida pessoal e vida profissional
Eu quando entrei no mercado de trabalho ainda sou muito driven, ou seja, uma pessoa que é muito ambiciosa, tem muitas ambições e eu gosto de dar o meu melhor naquilo que faço e de pensar sempre o que é que eu posso atingir a seguir. Mas houve um momento em que uma coisa correu menos bem na minha vida pessoal, ou seja, tomei uma escolha na altura na minha vida pessoal que fez com que eu fosse viver para uma cidade em que eu não gostava nada, estava numa situação pessoal com a qual não me identificava e tomei uma decisão de carreira, eu estava prestes a ser promovida e tomei uma decisão de carreira de mudar de cidade na empresa onde estava e de deixar a promoção ali e fazer uma má escolha para a minha carreira, supostamente, por uma decisão da minha vida pessoal. E acho que foi aí que eu aprendi que a carreira, já nem sei se gosto muito desta palavra carreira, a vida é muito mais holística do que só um trabalho e o trabalho que eu tenho não me identifica, ou seja, não é a minha identidade como um todo, é uma grande parte de mim, porque eu sou muito apaixonada pelo que faço, mas não me define enquanto pessoa e percebi que eu ser feliz na minha vida como um todo, incluindo a minha vida pessoal, é muito mais importante do que agarrar uma promoção e buscar mais dinheiro, no fundo crescer mais depressa e agora passado uns anos, 5 anos mais tarde, vejo que isso na verdade foi um turning point que até me levou a um sítio melhor. E portanto eu acredito sempre que as coisas na vida acontecem por um motivo. Também acredito muito nisso. E achas que, estavas a dizer que a separação da vida pessoal com profissional, não achas que está tudo um bocadinho interligado e que é um bocadinho difícil de separar e talvez por isso é que também tenhas começado a criar outros projetos para além de só teres o teu full time? É um excelente ponto, porque eu acho que comecei a criar outros projetos porque procurava uma realização que é até ingrata de pedir só a uma empresa. Eu acho que nós temos muito esta ideia e é natural, porque nós passamos 60% do nosso tempo a trabalhar. Portanto, estamos à espera que aquela empresa nos entregue toda a realização da nossa vida, até porque nós passamos mais tempo dentro do trabalho do que quase com o nosso companheiro em casa, portanto, é normal com a nossa família e com os nossos amigos. Portanto, um grande ponto é escolher bem o sítio onde estamos a trabalhar. Uma coisa que eu aprendi é change before you have to, muda antes que tenhas que mudar tu próprio, portanto, saber muito bem quando deixar a festa, o trabalho, o relacionamento, o que for, é super importante. Mas acho que comecei a criar outros projetos para ir buscar essa realização de impacto social que me faltava mais, porque na altura estava a trabalhar mais produto, portanto, uma área mais técnica e faltava muito isso. Mas interessante porque, passado uns anos, eu trabalho muito mais nessa área de impacto agora, é uma escala completamente diferente, à escala global, mas esse projeto continua-me a provar que Eleanor Roosevelt tinha uma frase que eu adorava, ainda adoro, que diz que mudar o mundo é uma coisa que começa tão pequena que não se vê em nenhum mapa. E eu sinto imenso isso com o projeto, que é uma coisa pequenina, não é? Comparar com o tipo de projetos em que eu trabalho agora, nós somos só 500 mulheres, mas que eu sinto que tem verdadeiro impacto na vida das pessoas e ouço as histórias em primeira mão de como mudaram de trabalho, de como conseguiram uma vida melhor, de como a sua vida familiar também mudou por causa daquele mentor ou daquela outra mentee que conheceram na academia. E, portanto, esse projeto continua a trazer-me uma grande realização e sentido de missão que não posso esperar só que o meu trabalho me dê. E, portanto, eu acho que não existe a Mafalda no trabalho e a Mafalda na vida pessoal. Eu sou só uma e eu venho inteira para todos os sítios. Sim, e se calhar esse projeto ser numa escala tão menor permite também criar uma ligação mais próxima com as pessoas que depois te vai gerar mudanças em ti que no futuro vão ter impacto ainda maior. Portanto, acho que mudar pequenino muitas vezes tem um impacto muito maior daquilo que nós estamos inicialmente a achar que estamos a ter. Sem dúvida. E falavas aí de uma coisa super interessante, que é essa mudança em nós, que foi uma coisa que eu aprendi muito nos meus últimos anos dos 20, é que esta capacidade de estarmos constantemente a mudar e de crescermos e queremos melhorar é uma coisa cansativa, dá imenso trabalho. Querer ser melhor dá muito trabalho. Às vezes apetece-me ter uma pausa. Pronto, agora eu vou só continuar assim a vida, dá-me uma pausa para eu poder respirar. Mas acho que uma mentora minha disse-me isto no início da minha carreira e eu tento-me pautar muito por este mantra, que é: a maior prova de inteligência é a nossa capacidade de mudança. É olharmos para nós um ano depois, 2 anos depois, porque às vezes a mudança demora, e termos sido capazes de trabalhar em nós e de olharmos para os nossos erros, como dizias, e vê-los como aprendizagens. Eu acho que isso é a maior prova de superação. Apesar de às vezes era bom colocar uma pausa só, agora ter aqui um breakout de férias, mas acho que a vida também tem sido generosa comigo, também procuro sempre trabalhar em mim, mas tem sido generosa, que me dá espaço e me tem proporcionado ambientes e conhecer pessoas que me ajudam a tornar-me, acho eu, e espero eu, uma pessoa melhor.
Sim, e também mais moldável e permitiste também aceitar essas mudanças, Claro que que também sim. faz parte do processo e que acho que muitas vezes, principalmente a nossa geração, olha muito para o trabalho, como eu estudei uma coisa, eu agora entrei noutra empresa, eu tenho que continuar nesta empresa para sempre, e se calhar vemos os projetos extra como ganhar uma renda extra e não na forma de impacto como tu estás aqui a descrever, que é tão ou mais importante porque passamos a maior parte da nossa vida a trabalhar. Claro que sim, até de um ponto de vista, se olharmos para os números é muito interessante, porque em especial na nossa geração, como dizias, a geração Z, a maioria das pessoas que começou a side hustles nos Estados Unidos nos últimos 5 anos tinham full-time job. Portanto, é cada vez mais comum haver esta dualidade de fazermos várias coisas. E eu acho super interessante, até porque como nós vamos todos viver mais tempo, aliás, por fatores de saúde, assim esperamos, fatores geopolíticos, veremos, mas por fatores de saúde é suposto a longevidade estar a aumentar. Isso significa que a nossa vida, em vez de ser uma escada, não é? Como era, olhávamos para isso, carreira e vida pessoal como uma escada, é quase uma espiral. Ou seja, mesmo o tema da aprendizagem, a inteligência artificial traz muito isto, faz com que as pessoas tenham que olhar para a educação como uma lifelong learning experience. Portanto, é uma coisa que deve durar a tua vida inteira e podes voltar a aprender sobre outras coisas, mudar de carreira muitas vezes, e mesmo dentro das próprias empresas experienciar áreas completamente diferentes, não é? Porque estudaste marketing, tens que ir fazer marketing na tua empresa. E acho que a transformação no mundo do trabalho, nós vamos ver isso nos próximos 5 anos, vai provar às pessoas que, na verdade, quem tiver maior capacidade de adaptação, já dizia o Darwin, visionário, vai ser quem vai conseguir superar esta nova onda, que vai causar uma disrupção muito grande no mercado de trabalho nos próximos anos. E esta velocidade que tudo se altera com a tecnologia, a inteligência artificial, tudo isto assusta-te? De que forma é que está a impactar a tua carreira, as decisões que vais tomando, os projetos que crias? Achas que tens de estar muito mais acelerada e muito mais a tentar adivinhar como é que as coisas vão acontecer no futuro? Eu sinto-me dentro do olho do furacão. E quando nós estamos dentro de um olho de um furacão é difícil ter uma perspectiva de fora, porque eu trabalho isto todos os dias, portanto, isto é a área que eu trabalho e, portanto, até acabo talvez por ter menos noção da realidade. Para teres uma ideia, por exemplo, eu já não trabalho sozinha, criei uma Mafalda que se chama Mafalda 2.0, que é a minha gêmea digital e com quem eu falo, adoro na verdade debater ideias com a Mafalda digital, que eu criei no Copilot, e que me ajuda imenso durante o meu dia-a-dia. Portanto, tudo o que são aquelas tarefas que eu na verdade odiava fazer, porque sou uma pessoa pouco operacional, a Mafalda faz por mim, a outra Mafalda, faz por mim. E portanto eu acabo talvez por ter menos noção, mas eu trabalho com muitas organizações muito preocupadas com este tema. Banco Mundial, as próprias tecnológicas estão a pensar e a olhar muito para esta revolução que está a existir no mercado de trabalho e eu acho de facto, como dizias, que vai ser muito mais difícil planear uma carreira a longo prazo, porque é muito difícil prever o que é que vão ser os trabalhos, nós sabemos o que é que são skills que são importantes para o futuro, mas talvez seja difícil prever como é que o tecido empresarial e as empresas, e depois isto varia muito país para país, porque tal e qual como aconteceu no digital há uns anos atrás, vai existir um grande gap, não é? Aliás, é só olharmos para o que é preciso para que as pessoas tenham acesso à inteligência artificial. Na sua base e na sua gênese, a principal é, por exemplo, eletricidade. Isto é uma coisa que ainda não existe de uma forma acessível, por exemplo, em África. Portanto, isto vai aumentar ainda mais a clivagem social que existe entre o norte e o sul do planeta, não é? O Global South. E, portanto, isto é um tema que tenho preocupado e tenho trabalhado muito. Acho que a alguns países vai chegar mais lentamente. Acho que é um tema com o qual, principalmente os governantes, as políticas públicas, os políticos deviam estar a preocupar muito. E acho que as empresas também têm que acelerar o ritmo com que fazem esta adoção. Ainda é incerto, ou seja, ainda estamos naquela fase em que estamos a tentar medir o retorno do investimento nestas plataformas, mas a nossa geração, por exemplo, mais de 70% usa no dia-a-dia todos os dias. Portanto, é como se costuma dizer a matter of time, não é? É uma questão de tempo. E mesmo os jovens que hoje em dia, se calhar até já sabem usar melhor do que os próprios professores que os estão a ensinar. Claro que sim. E isto é preocupante. Essa é a segunda fase, que é um tema que me é muito querido, que é o tema da educação. Por acaso é um tema interessante, mais à frente daqui a uns meses talvez vai ser um tema muito importante para mim. Mas o tema da educação preocupa-me especialmente porque a educação não muda há 90 anos. Os programas não mudam há 90 anos. Portanto, nem é preciso chegarmos à inteligência artificial, os programas não mudam há 90 anos. E agora pensar que qualquer estudante que tenha as condições mínimas, isto é muito importante porque
Se olharmos agora para Portugal, por exemplo, isto não é a realidade de todos os jovens, não é? A maioria das escolas ainda tem problemas a aceder ao Wi-Fi, não tem computadores decentes nas escolas, portanto, estamos a falar de um país muito polarizado nesse aspecto, mas nos meios mais privilegiados, então, se quisermos pensar, não é? A maioria destes alunos terá acesso em casa a um acompanhante de estudo. Portanto, no fundo, é um professor acessível durante 24 horas, ou um monitor, se quiseres, mas que tem um PhD. E, portanto, isto vai transformar completamente a forma como pensamos educação e, mais ainda, como ensinamos as crianças a pensar criticamente sobre o que pesquisam, porque isto não é só um problema das crianças, mas se tivéssemos aqui uma sala cheia de gente, estamos só nós as duas, portanto é difícil fazer essa amostra, mas a maioria das pessoas não pede a fonte quando faz uma pergunta num chatbot e a maioria das pessoas não confirma a informação quando... Confia 100%. Exatamente, e a maioria das vezes, ou há muitas vezes em que não está certa e é preciso darmos feedback porque temos que olhar para estes agentes, não é? O Agentic World e os agentes que trabalham connosco como estagiários, altamente formados, com PhD, mas estagiários que nós estamos a treinar e que estão a aprender a trabalhar connosco e portanto é preciso constantemente dar-lhes feedback e ensinar uma criança a pensar assim, tal e qual como as redes sociais e a desinformação, acho que estamos longe de conseguir que isso aconteça. Sim, estás a falar, são 90 anos e a tecnologia muda todos os dias, é difícil de também os sistemas se adaptarem o rápido o suficiente, quanto mais também conseguir educar todos os professores e toda a envolvente e os pais para mostrar o impacto que isto está a ter nas crianças também, não é? Claro que sim, e falamos destas competências como falamos de outras, por exemplo, este tema do digital, a maioria da classe docente, dos professores, que na verdade são, e isto está provado, não é? Se falarmos com psicólogos, das figuras mais importantes na vida de uma criança e depois na sua vida adulta, não é? Toda a gente tem professores que se lembra que marcaram a sua vida, estamos a pedir-lhes que ensinem competências como competências digitais, literacia financeira, quando estes professores não têm informação para o fazer, portanto, é injusto também fazer este pedido e deixá-lo apenas do lado dos educadores, dos professores, e não pensar que isto é um problema sistémico e, como tal, tem que ser resolvido pelos diferentes agentes do sistema. E já que tocas aí também na parte da literacia financeira, tu acreditas que tem de haver essa mudança também já no sistema de ensino e educar os professores para que consigam, pelo menos as bases, passar para as crianças, ou achas que é um trabalho que tem de ser feito mais em casa? De que forma é que podemos alterar isto para conseguir, pelo menos, que saiam com algumas bases da escola, não é? No fundo. Eu acho que nós, em especial na Europa, temos vários exemplos, por exemplo, os países nórdicos são um excelente exemplo de como é que isto se faz, não só de um ponto de vista da literacia financeira, mas, por exemplo, skills de empreendedorismo, para reduzir a aversão ao risco, que está intimamente ligada com o tema da literacia financeira, mas já lá vou. Eu olho para isto de duas formas diferentes, não é? Ou seja, por um lado, acho que é muito importante pegar nas pessoas que hoje em dia já são possíveis investidores, a nossa geração, por exemplo, que já recebe salários, e educá-los, ou seja, dar-lhes as bases e informação fidedigna. Por exemplo, a maioria da nossa geração está a tomar decisões financeiras com base em questões que faz a chatbots. Isto preocupa-me imenso. Tu, para fazeres essa pergunta, se me assusta ou se me entusiasma, eu sou uma possibilista, tendo a ficar mais entusiasmada do que assustada com as coisas. Mas este tema assusta-me, porque a maioria das pessoas não sabe se quer fazer um prompt, não é educada para prompt engineering, portanto, muitas vezes não dá contexto, não explica qual é o seu contexto financeiro, dá este tipo de informações sem pensar onde é que está a colocar as suas informações da sua vida e finanças pessoais, e portanto acho que esta camada de pessoas que ainda têm potencial para durante mais 50, 60, 70, 80 anos investir e crescer e começar negócios e acho que é muito importante educá-la, portanto isto é uma área. Depois, a única forma de fazer isto de forma sustentável, e eu continuo a achar que a única forma de mudar o mundo é através da educação, é na base. Ou seja, no fundo é ensinar às crianças o conceito do dinheiro. Eu chateio muito em Portugal porque o dinheiro é uma palavra suja em Portugal. Ainda achas que é muito tabu falar de dinheiro? É super tabu, eu acho. Eu não sei a maioria dos salários dos meus amigos, portanto é uma pergunta que às vezes quando eu faço, porque por exemplo nos Estados Unidos, no UK é muito comum. Sentes que toda a gente é mais aberta? Que falam mais muito mais, mas porque isto vem da raiz, não é? Ou seja, é cultural. E se tu te fores candidatar a um trabalho, tu sabes qual é que é o range salarial que vais receber. Em Portugal, tu tens que chegar à última entrevista, tens de fazer um processo de recrutamento inteiro para no final perguntares a HR, então e tens medo de perguntar. E o salário, não é? E ainda receberes um olhar do outro lado de
nós depois vamos enviar um e-mail e se estiver ok E estás com a aqui proposta, pelo dinheiro. Portanto, eu acho que ainda existe imenso preconceito sobre isto e a melhor forma de quebrar o tabu em relação a um tema é falar sobre isso. Falar sobre dinheiro, porque se nós estivermos a falar sobre dinheiro e eu investir numa forma que tu se calhar não conhecias, ou ao contrário, se tu me falares sobre uma coisa ou um produto financeiro que eu não conhecia, eu digo, uau, Mariana, mas Explica mais. E como é que funciona? E esta curiosidade genuína em relação ao dinheiro e de crescer é muito importante. Eu costumo dizer que Portugal, neste contexto descontraído, posso dizer estas coisas e a idade ainda me permite, Portugal é o eterno namorado com potencial. Que é um país com imenso potencial, porque de facto, por exemplo, nós estamos a falar sobre este tema do dinheiro. Portugal tem um ranking péssimo em relação ao tema da literacia financeira, mas quando toca, por exemplo, um tema que me é querido, que é quantas mulheres é que estão, por exemplo, em negócios novos, pequenas e médias empresas, nós, nos últimos 2 anos, aliás, até diria, de 2020 a 2025, se não estou em erro, 25% das pequenas e médias empresas tinham uma co-founder mulher. E, portanto, Portugal tem imenso potencial, porque tem uma educação excelente, umas hard skills excelentes universidades, mas depois peca porque há muito esta comparação sempre com o vizinho, não é? E de onde é que veio? E depois, porque conseguiu este carro, porque X ou porque Y. Quando eu penso que quanto mais pessoas tiverem dinheiro, melhor. Todos ganhamos, não é? Claro, porque as pessoas vão ter necessariamente melhor acesso a condições de saúde, uma melhor vida. E eu acho que o dinheiro dá uma coisa que, por exemplo, o meu maior valor de vida é a liberdade. Ter a liberdade para escolher. Escolher quem eu sou, como é que eu quero viver. E o dinheiro dá a liberdade. Eu acho que o dinheiro é associado a uma conotação negativa quando devia ser associado a uma coisa boa, que é dar liberdade às pessoas de escolha. Mas não achas que também tem um outro polo de causar pressão? Quando não tens o suficiente ou quando vives com ansiedade à volta disso? Eu acho que em Portugal, sem dúvida, todos os anos são lançados estudos, quer por empresas no setor privado que trabalham isto, quer como reguladores como a CMVM, que fez há pouco tempo também que a Comissão Europeia também fala muito sobre este tema. O tema do dinheiro gasta, em média em Portugal, acho que cerca de 5 horas da vida de um trabalhador, preocupado com o dinheiro. Se tem dinheiro suficiente, se o salário chega para até o final do mês. E eu sei muito bem o que é esta realidade, porque eu venho de uma família de classe média, portanto sempre ouvi falar muito sobre este tema do dinheiro e sobre o tema de quanto é que tínhamos até o final do mês. E, portanto, eu acho que isto devia estar no topo das prioridades de um ponto de vista de reestruturação de educação, ensinar as pessoas a gerir, porque está mesmo provado, estes estudos são feitos de forma massiva nos Estados Unidos, que há pessoas que recebem menos salário, mas ao fim de X anos são mais ricas, porque sabem como investir. Por exemplo, quem tivesse investido há 10 anos $1.000 na Microsoft, hoje em dia tinha 8.000 e tal em stocks, não é? Portanto, mais de 8 vezes mais do valor inicial que tinha colocado. E, portanto, educar as pessoas, já que é um país que, de facto, somos um país mais pequeno e, portanto, é mais difícil subir os salários, educá-las, pelo menos, até dentro das empresas. Ok, como é que podes usar este dinheiro e tirar o maior partido dele para poderes tirar o maior partido do teu salário? E isto é super importante e por isso é que eu acho que é mesmo importante falar sobre o tema do dinheiro. Mas onde é que tu achas que nós pecamos mais em Portugal? É não pouparmos o suficiente? É não procurarmos formas de ganhar mais? Ou de investir o dinheiro? Não termos este conceito sequer presente na nossa vida? Isto não é só um problema de Portugal, acho que isso é um disclaimer importante, não é? Se nós olharmos para a Europa como um todo, estávamos a conversar sobre isto, a Comissão Europeia fez um estudo que mostrava que 11 trilhões de euros dos europeus estão em contas poupança. Pronto, e as contas de poupança é chocante. As contas de poupança dão miseráveis 1%, depois tens de pagar os impostos. Sim, abaixo da inflação. Portanto, é um valor. Mais vale ter o dinheiro em contas de poupança do que contas à ordem, não é? Porque se tiveres o dinheiro parado numa conta à ordem, estás na verdade a perder dinheiro devido à inflação, como falavas. Mas ainda assim, a maioria das pessoas nem sequer sabe que tipo de produtos financeiros é que tem disponível. Portanto, no limite fez um PPR. Isso foi o máximo e, portanto, não há qualquer educação sobre este tema. Eu acho que é muito importante dar às pessoas o conhecimento para tomarem decisões, porque cada investidor tem um perfil diferente. Por exemplo, eu sou uma investidora aversa ao risco. Quer dizer que o que eu faço máximo são ETFs, não é? Ou seja, no fundo são portfólios, tenho algumas ações em separado depois, mas são portfólios, carteiras de investimento com risco muito reduzido. Que para um perfil de investidor normal é isto que se deve fazer, é um saudável. Mas a maioria das pessoas nem sequer conhece o conceito do que é um ETF,
não sabe qual é que é o risco associado, que é super importante também os bancos darem a conhecer o risco. E, portanto, eu acho que em Portugal é um problema de não haver conhecimento suficiente para que as pessoas sequer possam fazer uma escolha. E, portanto, só tomam escolhas muitas vezes com o que lhes é apresentado pelo banco, e confiam cegamente porque também não têm o conhecimento para avaliar essas propostas, não é? Exatamente. E, portanto, eu acho mesmo que o problema de raiz lá está, é a literacia financeira, é dar às pessoas os instrumentos para depois poderem tomar decisões sobre o que querem fazer com o seu dinheiro. Se não o quiserem investir, também é uma escolha perfeitamente válida, mas que seja, sim, uma escolha informada, em que sabem o que é que têm disponível e quais é que são os riscos e também o retorno dos produtos financeiros que têm disponíveis. E achas que isto agrava para as mulheres? Achas que ainda associamos muito o investir a homens de fato que estão na bolsa? Olha, não é um achómetro, é uma certeza. As mulheres investem muito menos do que os homens. A média mundial, os homens detêm 2/3 dos estoques no mercado financeiro. E as mulheres representam mais de metade da população mundial. Portanto, logo aí vemos poderia haver aqui toda uma discussão se é um tema biológico, porque os homens são menos aversos ao risco. Eu gosto mais de acreditar que há muito que podemos fazer aí. Nos últimos tempos tenho lido imenso sobre este tema, porque há um tema interessante que é a disparidade da educação que está a começar a existir entre as mulheres e os homens. As mulheres são cada vez mais educadas. É uma coisa que me preocupa, sinceramente, também em relação aos homens jovens, porque estão cada vez mais deprimidos, estão cada vez menos educados, a conseguir menos terminar os seus estudos. E isto significa, nós estamos a falar de 600 bilhões, um número assim deste género, don't quote me on this, mas é um número deste género, que podíamos acrescentar à economia, ou seja, ao PIB europeu, se as mulheres começassem a investir nestes produtos. Curiosamente, quando investem, os retornos são mais 2% superiores ao que os homens têm, que é uma coisa engraçada. Eu não gosto muito deste discurso polarizador de as mulheres versus os homens. O que eu acho importante é pensar que este é um público que tem ainda muito potencial para fazer crescer a economia e que não faz. E porquê é que isso acontece? Isso é falta de educação, então vamos combater isso. Exatamente, mas não é só um problema da falta de educação do lado do investidor. E aqui é que eu acho que é interessante olhar para o tema. Que isto é uma coisa que eu fui mudando muito a perspectiva quando montei com a equipa que nós temos agora, que na verdade agora monta muito mais do que nós, mas quando montámos a academia percebi isto, que é, isto não é um problema só das mulheres. Nós pensamos que este é um problema que as mulheres têm que resolver. Não é. Isto é um problema que existe no sistema como um todo. Se olharmos, por exemplo, aos boards das empresas, a maioria é homem. Nós tendemos sempre, o ser humano faz isto, a escolher pessoas mais parecidas connosco, ou mais semelhantes, ou mais familiares. Portanto, é normal que escolham mais homens para estes lugares e para estes cargos, não é? Até porque empatizam menos com os problemas que as mulheres, por norma, sentem, ainda de um ponto de vista cultural, muito vistas como cuidadoras. Olhando para isto, do ponto de vista da literacia financeira, o mesmo acontece. As mulheres, quando estão a montar um negócio, primeiro, em fundos de VC, muito poucos homens existem, e, portanto, quando vão dar dinheiro e etc., pescar, uma pergunta que muitas founders já me disseram que recebem é: quando é que vais querer ter filhos? Que é para perceber se estamos a investir e daqui a 2, 3 anos te vais embora. E depois têm muito menos acesso ao crédito, que isto é uma coisa que eu não sabia e que tenho lido mais agora por causa deste cargo da Comissão Europeia, como embaixadora para a literacia financeira, que as mulheres têm muito menos acesso ao crédito. Vamos falar de uma coisa de 2 a 5% com menos acesso, que é muito significativo. E isto é muito injusto, porque já têm naturalmente menos tendência para arriscar e começar negócios. E depois, quando queres começar um negócio, também tens uma barreira, muito menos vão conseguir. Portanto, este é um tema que de facto me tem preocupado imenso, e nesta missão que agora confiaram em mim para fazer, é um tema que me preocupa e é o meu principal target, são mulheres jovens, porque acho que existe um tremendo potencial em ajudar as mulheres a investir mais. E tu que estudaste no tema, estudaste economia, foste aprendendo e também conhecendo pessoas e provavelmente também acabaste por descobrir o teu caminho nas finanças pessoais dessa forma, o que é que tu recomendas a pessoas que nunca tocaram no tema, não estudaram nada, não têm pessoas à volta que sejam educadas no assunto? Por onde é que achas que parte o primeiro passo para começar? Certo. Acho que é uma pergunta que se devia fazer mais vezes, por isso obrigada por teres feito essa pergunta, porque eu acho que é difícil começar em tudo. Por exemplo, queres começar a treinar um novo desporto. Às vezes é difícil, não é? Não sabes por onde é que começas.
E com a literacia financeira, o investir eu acho que é como um músculo. Tens que treinar aquele músculo para te habituares a levantar aquele peso, não é? Eu acho que é a mesma coisa. Portanto, como é que se começa? Primeiro, procurar fontes credíveis. A nossa geração consome maioritariamente nas redes sociais, procura maioritariamente nas redes sociais, e eu acho que uma das grandes catástrofes da nossa geração é que muita da informação que nós consumimos, e contra mim falo, porque eu também estou nas redes sociais e portanto também consumo essa informação, são pessoas que falam sobre o tema e que têm zero formação neste tema. E isto preocupa-me bastante. A Comissão Europeia agora vai fazer um esforço para regular, os Estados Unidos o mesmo, têm pensado muito sobre isto, o eterno debate com que idade é que deves começar a estar nas redes sociais, porque há muitas pessoas que percebem que isso lhes traz dinheiro a elas e, portanto, vendem uma série de conceitos. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uns tempos atrás, a trend era que comer maçãs dava diabetes. Claro, a maçã tem frutose e, portanto, se comeres, se calhar... 20 maçãs por dia. 20 maçãs por dia, se calhar vais ficar com diabetes. Mas, ou seja, o que eu quero dizer, de uma forma quase, aqui numa hipérbole, este tema é que é mesmo essencial começar por procurar fontes credíveis. E são entidades reguladas, bancos, podem começar por se informar nos bancos. Há uma série de livros que se podem começar a ler, não só para mudar a forma como olhamos para o dinheiro. Eu lembro-me que mesmo estudando economia, e a maioria dos meus amigos também estudou economia e finanças, muitos deles não investiam. Porque não é só sobre teres o conhecimento, depois também é teres esse mindset. É a mentalidade certa. Para investir. Então há uma série de livros que Investidor Inteligente, Pai Rico, Pai Pobre, que até é um livro básico, mas eu acho que é super transformacional no início da tua vida como investidor, que as pessoas deviam ler. Pronto, portanto, a primeira é, depois podemos deixar até uma série de fontes que as pessoas depois podem procurar, mas é procurar fontes credíveis e informarem-se em fontes credíveis. Depois, até se acharem que faz sentido, fazer um curso neste tema. Tenham sempre em atenção que cursos que estão adaptados aos Estados Unidos têm temas como o 401k, que é um tipo de produto que não está disponível da mesma forma, por exemplo, em Portugal. Pronto, portanto, tentar perceber quais é que são depois os produtos financeiros que se adaptam à realidade do país. Mas falar com pessoas, aí está a seguir, que estejam nessas redes e que já tenham investido, tenham experiência de investimento, a mentoria também serve muito para isso, e que te possam ajudar e guiar e falar um bocadinho dos erros que cometeram ou do que é que acham que faz sentido. E depois uma outra, que eu acho que é como exponenciar isto, não é? Ou seja, tu enquanto investidor, e eu tento sempre pensar, ok, que é uma coisa que me habituei nas empresas americanas, sempre que fazes um projeto, perguntam-te, ok, agora como é que vamos escalar este projeto? E portanto eu penso sempre, escala, escala, escala. Como é que escalamos? Falando sobre isso. À mesa de jantar, nos copos com os amigos, falar sobre isso. Se calhar achas que as pessoas não estão nem aí, só porque nunca abordaste o tema com esse teu círculo, mas se calhar as pessoas também já estão a explorar isso. E explorar em conjunto vai acelerar. E depois entusiasmam-se, porque de repente tu dizes, sim, mas olha, investi aqui, estou mesmo a ver que, olha, tem por exemplo, o S&P 500, tem um rendimento em média de 10%. Temos que colocar aquele dinheiro sempre com a perspectiva de longo prazo, porque ele cai muito, como sobe muito, mas em média dá um retorno de 10%, não é? E portanto, se calhar a pessoa pensa, pois é, olha, tenho aqui este dinheiro parado, se calhar devia estar a fazer outra coisa com o dinheiro, ou nem que seja tirar 50 euros por mês, 20 euros por mês e colocá-lo no investimento, testar, a fazer testes com investimento com os amigos. Isto pode ser uma coisa fun, não tem que ser uma coisa, pode ser uma coisa sexy, divertida, não tem que ser uma coisa chata. Portanto, eu acho que isso é a única forma de escalar, é isso, é democratizar esta conversa. E agora mais em relação à tua gestão pessoal, como é que tu fazes isso no teu dia-a-dia? Fazes um orçamento, és uma pessoa super organizada, planeias com antecedência, investes todos os meses, como é que fazes essa gestão do teu dinheiro? Não sou uma pessoa tão organizada como deveria, porque a minha vida profissional e pessoal às vezes não me permite, e também me dou crédito por isso, ou seja, eu acho que uma coisa que nós temos que aprender é we need to be kind to ourselves, simpáticos para nós mesmos e sermos os nossos melhores amigos e pensar que às vezes não dá para tudo, mas o que eu faço é tentar automatizar muita dessa tarefa, ou seja, se eu estivesse à espera de me lembrar e de pensar, olha, este mês tenho que tirar X para esta conta, o que eu faço é automatizo isto tudo. Portanto, de uma conta para a outra, transfiro automaticamente X por mês, que vai ser investido, e já sei que vou investir. Como te dizia, sou uma investidora aversa ao risco e, portanto, já sei quais é que são os produtos onde vou colocar. Há meses em que preciso ter o dinheiro disponível porque vou fazer outro tipo de investimento ou porque vou precisar, porque também quero viajar, que eu acho que isso é uma coisa super importante. Mas o que eu faço é, mantenho sempre um budget que faça mais longo prazo, não é? Porque tenho um emprego estável e, portanto, tenho um salário por mês, não sou freelancer, não. Portanto, posso fazer essa gestão melhor. Outras pessoas com outro tipo de trabalho terão que fazer outro tipo de gestão.
Mas o que eu faço é anualmente tento pensar, ok, olha, este ano o meu budget para viajar, que é onde eu gasto dinheiro a viajar e a comprar tecidos para a minha roupa que desenho, portanto é nessas duas coisas. Este X de budget vai para aqui, depois este X de budget vai ser investido e depois acho que uma coisa super importante que a maioria das pessoas não fala é criar um fundo de emergência. O primeiro step antes de começar a investir em produtos de maior risco é ter um fundo de emergência, X% do teu dinheiro, que isto depois há uma série de estudos que deve ter. Outra coisa que eu faço é, mais do que controlar quanto poupo, é controlar as despesas, os meus gastos. Uma conta com saúde não deve ter mais do que 30% a 40% do seu bolo em gastos, em despesas. E isto é onde eu sou mais estrita. Há uns meses em que gasto mais, outros gasto menos, mas tento sempre equilibrar para que 30% do meu dinheiro seja para as despesas e depois ter alguma liberdade, porque de facto sou uma privilegiada, porque sou uma jovem com emprego e tanto posso me dar a luxo de o fazer. Outros jovens, e sabemos que essa é uma realidade muito premente em Portugal, não têm essa disponibilidade, mas ainda assim continuo a acreditar que devem continuar a estudar este tema, porque quando conseguirem um trabalho, quando conseguirem um trabalho mais estável e conseguirem ter X por mês, nós sabemos que um dos maiores temas da nossa geração é a crise da habitação, portanto é um flagelo. Como é que um jovem tem que gastar mais de 50% a 60% do seu salário para poder viver num teto, às vezes em sítios nem sequer muito decentes, mas assim que conseguirem ter mais liberdade, estudar como é que isto funciona o dinheiro pode ser a liberdade para conseguirem ter uma vida melhor. E portanto eu acho que isto é o tema que devemos conversar também na nossa geração. E lembras-te de algum momento da tua vida em que o dinheiro te tenha gerado mais ansiedade do que essa liberdade que agora tens? O dinheiro já gerou muita ansiedade na minha vida, porque quando eu fui estudar e depois eu fiz um mestrado, que é o SEMS, que é um mestrado caro em Portugal, engraçado porque agora tenho um emprego estável e trabalho em empresas tecnológicas há 6 anos, portanto tenho uma vida bastante mais estável. Mas como dizia, os meus pais são pessoas de classe média. E uma família de classe média não pode simplesmente pagar um mestrado e uma vida fora, porque este mestrado é fora, a um filho. E, portanto, eu tinha 2 trabalhos ao mesmo tempo. Portanto, eu na altura estava a estagiar na Google, estava a dar aulas na Nova SBE, enquanto estava a pagar o meu mestrado para ajudar os meus pais a pagar as minhas propinas e para ajudar os meus pais a pagar a minha vida fora. E comi muito atum com maionese quando vivia no Canadá. Faz parte. E acho que me tornou uma pessoa muito melhor, porque eu hoje dou muito mais valor às coisas e sei que as coisas me custaram muito a conquistar e, portanto, dou muito valor a essas coisas todas. Mas o dinheiro gerava muita ansiedade e eu sempre pensei que eu não quero pensar sobre dinheiro. Sempre, é esse o meu tema com o dinheiro, é sempre, não tenho ambição de ser bilionária, nem de... Acho que o dinheiro é uma consequência. Eu gosto muito de fazer coisas que me tragam prazer e já tomei decisões na minha vida que poderiam ter prejudicado a minha vida financeira, como quando saí de alguns trabalhos que me pagavam muito bem, quando deixei uma promoção em cima da mesa porque, de um ponto de vista da minha vida pessoal, na altura não estava feliz naquela cidade, mas sempre luto para que o dinheiro não seja uma preocupação, uma coisa em que eu penso no meu dia-a-dia, e acho que isso era o ideal em que todas as pessoas deviam viver, uma vida livre, em que o dinheiro não tem que representar, como dizias, uma fonte de ansiedade, o que não é a realidade da maioria das pessoas, infelizmente. Achas que a maioria das pessoas o dinheiro é o que as move a trabalhar? E achas que isso é errado? Achas que temos de ser movidos a propósito? Não. Impacto? Acho zero errado. Acho que é super justo que alguém diga: estou a trabalhar neste trabalho porque quero que me pague X ao mês. Acho que qualquer argumento é válido. Acho que já fui mais, não sei como escolher a palavra, mais idealista em relação a esse tema. Acho que agora também o facto de ter vivido os últimos 10 anos fora e de ver muitas realidades, adotei muito o mantra de you do you. Ou seja, acho tudo perfeitamente válido. Se estiveres num trabalho porque amas o trabalho que fazes, e isso é o ideal, não é? Ou seja, teres um trabalho que amas e pagar-te bem, ótimo. Isto é o cenário perfeito. Mas depois acho que as pessoas, como dizia, têm North Stars diferentes, têm estrelas guias diferentes. Algumas querem trabalhar X anos para atingirem a sua liberdade financeira e não terem que trabalhar mais o resto da vida e, portanto, estão num trabalho simplesmente porque o trabalho os paga bem. E se esse é o que as move e o seu não negociável, acho uma ótima escolha.
Se eu a poderia fazer só, não, porque preciso de outras coisas para me sentir feliz na minha vida e, portanto, o dinheiro não é o meu end goal. É um meio super importante que não devemos descurar, mas não é o meu end goal. Mas acho perfeitamente válido pessoas que fazem escolhas relativamente ao dinheiro e que escolhem um trabalho simplesmente porque lhes pagam um bom salário. Portanto, lá está, acho que a carreira é muito mais holística do que só um trabalho. E podemos olhar para, ok, este é o meu full-time job agora, para eu conseguir o que quero atingir daqui a X anos. Se isso funcionava para mim, não, mas funcionar para ti, acho ótimo. Vamos passar agora um desafio? Claro que sim! E agora chegamos ao momento de testar a tua intuição financeira. 2 escolhas, uma decisão e 0 prémios em dinheiro, ok? Vamos ao isto ou o inverso. Portanto, vou-te dizer uma frase, vais-me dizer se é isto ou o inverso. Nos cartões de crédito não são cobrados juros quando o extrato é pago a 100% dentro do prazo estabelecido. Achas que é isto ou o inverso? Isto. Verdade. Portanto, temos sempre aquele prazo em que podemos fazer os pagamentos sem juros associados. Exatamente. E esta é uma grande vantagem do cartão de crédito, que muitas pessoas não têm noção disso. Exatamente. Associam sempre o cartão de crédito a ter juros associados, e não é verdade. Exatamente. Por isso é uma excelente forma... Uma excelente ferramenta Exatamente. para usar no dia-a-dia. Tu costumas usar cartão de crédito? Uso sim. Em especial, aqui em Portugal e na Europa temos menos vantagens, mas algumas... as minhas contas, por exemplo, de Chase, no UK e nos Estados Unidos, ainda te dá mais incentivos, ainda tens outras coisas como cashback, quando utilizas cartões de crédito e esse tipo de instrumentos financeiros, também tem vantagens para o banco, e a maioria das pessoas não sabe de facto que e algumas até automático, sai até ao dia do pagamento, não te cobra qualquer juro, e portanto é uma coisa que devíamos sem dúvida usar, sem medo. Olha, estamos agora a chegar ao final da nossa conversa. Se tu pudesses falar agora com a Mafalda de há uns anos atrás, quando estava a começar a sua carreira, que dicas é que tu lhe davas, seja de finanças, seja de carreira, de mentalidade? O que é que achas que podias dizer? Olha, eu acho que em relação ao tema de finanças e de carreira, em relação ao tema de finanças, diria sem dúvida para começar cedo. O timing é super importante, quanto mais cedo começarmos melhor, apesar de, especialmente para as pessoas que nos ouvem, nunca é tarde para começar. Mas vale começar hoje do que começar daqui a 10 dias ou daqui a 10 anos. E, portanto, nunca é tarde para começarem tudo na vida. Mas acho que dizia só uma coisa à Mafalda, acho que não dizia absolutamente nada sobre a carreira, dizia só que não precisa de se preocupar, porque eventualmente as coisas acabam sempre onde devem estar. Isto foi uma frase que eu ouvi a Primeira-Ministra da Nova Zelândia a dizer, que era exatamente isso que diria, que é, em especial nesta altura que nós passamos, os 20 anos e mais à frente, preocupamos-nos tanto sobre, será que eu vou conseguir fazer isto? E será que na minha carreira vou atingir X ou Y? E viver o presente e viver o agora é tão mais importante do que preocupar-nos sobre tudo o que vai acontecer no futuro. E claro que temos que pensar nas variáveis do futuro e a longo prazo e na big picture, até porque é saudável para nós. Mas diria só a Mafalda para não se preocupar demasiado e para curtir e aproveitar a vida. Acho que esse era o principal conselho que lhe daria. Acho que é ótimo, principalmente nesta geração ansiosa que nós vivemos, que estamos sempre a tentar adivinhar o que aí vem e não conseguimos, é impossível. Olha, para terminar, queria que me completasse aqui uma frase, pode ser? Ao longo do meu percurso, eu percebi que o verdadeiro valor do dinheiro é... liberdade. Acho que já sabia que ias fechar aqui. É poder escolhermos ser e fazer o que nós quisermos, sem termos que dar justificação a ninguém, sem dependermos de outra pessoa para vivermos a nossa vida. Portanto, o verdadeiro valor do dinheiro para mim é ser livre e poder ser quem eu sou. Perfeito, obrigada, Mafalda. Obrigada, foi um prazer. Ótimo. E já sabem, podem nos seguir no Instagram e no TikTok em inverso_by universo e nós voltamos em breve com um novo episódio.